Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida, na sua mente, no seu coração, que você desfrute da alegria e da companhia de Jesus Cristo pelo Espírito Santo e que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua vida conjugal, a sua vida pessoal, sobre os seus negócios, sobre a sua vida de trabalho, que de fato você desfrute das bênçãos de Deus de um modo muito especial. Nós sabemos que neste mundo, como Jesus mesmo declara, que neste mundo nós temos aflições, mas ele também pede para que nós tenhamos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. E nós temos vencido este mundo a cada dia pela fé, pela orientação espiritual, por tudo aquilo que nos é apresentado na Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, você que quer ser como Deus disse a Josué no capítulo 1 do livro de Josué, Deus declara a Josué, falando: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. E se todos cumprirem o que está escrito neste livro, será bem sucedido. Então, o propósito de Deus para Moisés, para Josué, para Abraão, para Isaac, Jacó, para você, para a sua família, para mim, o propósito de Deus é que nós vivamos em paz, em segurança, mesmo em meio às adversidades deste mundo. Afinal de contas, paz não significa ausência de problemas, ausência de adversidades. Paz é ter confiança e sabedoria para que, mesmo em meio às adversidades, nós tenhamos as soluções, nós tenhamos sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões, e as melhores decisões vêm do ensino da palavra de Deus para nós. Quando nós nos colocamos diante da Bíblia, nós observamos as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, as suas prescrições, que são para nos proteger, para nos defender, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz, mesmo em meio às adversidades. É por isso que a cada dia nós buscamos conhecer mais de Deus através da Bíblia. Nós buscamos, como cristãos, colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida, porque não adianta apenas conhecer, nós temos que praticar. Não existe cristão não praticante. Você pode ser um religioso não praticante, participar de alguma denominação, de alguma religião, onde você não conserva os princípios e valores. Então, você pode ser um denominacional, você pode ser um religioso não praticante, mas você não pode ser um cristão não praticante, porque ser cristão é trazer à prática os ensinos, o pensamento, a vida de Cristo para si mesmo. Assim como o apóstolo Paulo declara: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque eu penso como ele, eu sinto como ele, eu compreendo a vida como ele, eu creio na ressurreição e na vida eterna, que foi o fundamento dos seus ensinos, através da reconciliação que Jesus Cristo promove a cada um de nós com Deus o Pai. A reconciliação pelo perdão dos pecados, a reconciliação com Deus pela graça, que tem os dois aspectos que, que eu sempre falo para vocês: o aspecto da graça, o primeiro aspecto, o favor imerecido, aquilo que nós não poderíamos fazer, que era viver sem pecado, sem cometer nenhum pecado e se entregar para que o pecado do restante da humanidade caísse sobre nós. Então, não há ninguém que, mesmo buscando a santificação, consiga viver sem pecado.
Apenas Jesus Cristo, na sua humanidade, foi possível a ele viver 33 anos sem cometer nenhum pecado. E como diz o texto de Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, mas nele não havia pecado. Nós sofremos tentações, mas infelizmente, muitas vezes nós pecamos de várias formas, de várias maneiras, na expressão da nossa vida cotidiana. E é por isso que nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque o apóstolo João escreve na sua primeira carta, o capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo esse processo de entrega a Cristo, de conhecimento, de busca de compreensão da palavra de Deus, de crescimento espiritual, todo esse processo é um processo para a vida. Todos os dias nós aprendemos um pouco, aprendemos mais de Deus, aprendemos mais de Cristo, aprendemos mais da palavra de Deus com a interpretação correta, e nós, como filhos de Deus, permitirmos que sejamos guiados pelo Espírito Santo para compreender a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E assim como Jesus, só quando nós chegarmos ao nosso momento de morte, ao nosso momento de descanso no Senhor, aguardando a ressurreição em Cristo Jesus, é só neste momento que nós vamos poder declarar definitivamente, usando a mesma expressão que Jesus usou, registrada no texto grego, tetelestai. Tetelestai é a palavra grega que quer dizer está consumado. Está consumado. Esse aspecto da graça, da salvação em Cristo, do que nós não poderíamos fazer por nós, que era viver sem pecado, envolve o segundo aspecto da graça, que é colocar os mandamentos de Deus em prática, viver segundo os princípios e valores de ética e de moral, de compromisso, de integridade, de fidelidade dentro dos ensinos de Deus vividos pelo próprio Jesus Cristo e apresentados hoje a nós pelo Espírito Santo na interpretação correta da Bíblia. Então, a cada dia, nós vamos sendo transformados de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aquele que é justificado em Cristo Jesus, certamente viverá pela fé a cada dia, a cada momento. A declaração de Jesus está consumado quer dizer que tudo aquilo que foi profetizado acerca de Jesus, tudo aquilo que ele deveria cumprir na sua vida, na sua humanidade, tudo que foi destinado a ele, ele conseguiu concretizar. O apóstolo Paulo, na sua vida, ao invés de ele usar a sua expressão parecida com a de Jesus, a mesma expressão de Jesus está consumado, ele usa essa expressão do está consumado, traduzindo isso numa expressão pessoal. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora espero a soberana redenção em Cristo Jesus. É a mesma expressão dita de uma outra forma. Nesse aspecto, nós temos que cumprir aquilo que nos cabe para que nós cheguemos à salvação. Nós temos na nossa vida de entrega diária a Cristo, de cuidar a cada dia da nossa salvação para a vida eterna. Nós não podemos fazer com que o sacrifício de Jesus Cristo seja em vão. Nós não devemos observar a Bíblia também e o sacrifício de Cristo como algo completo para nossas vidas, como se nós não precisássemos continuar esse processo de santificação. Já que Cristo fez por mim, então eu não preciso fazer. Essa compreensão é completamente errada e, infelizmente, é a compreensão de muitos cristãos.
O que eu não poderia fazer era morrer sem pecado para a redenção minha e dos outros seres humanos. Isto Cristo fez por mim. Mas Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo jamais tirou a nossa responsabilidade pessoal a respeito da salvação. Por isso, a expressão que se usa em algumas denominações, e uma vez salvo, salvo para sempre, ela é biblicamente errada, porque a salvação, ela é conquistada todos os dias. Jesus fez tudo o que era possível e preciso dentro da perspectiva divina para que nós sejamos salvos. Agora, a escolha da salvação pelo livre-arbítrio que nós temos é uma batalha diária, é uma batalha de ter discernimento entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Assim como Jesus Cristo fez em toda a sua vida, buscando a vontade de Deus, o Pai, buscando na sua humanidade ser submisso ao Espírito Santo. Jesus, na sua humanidade, ele não utilizou dos seus poderes divinos, pelo contrário, o texto de Filipenses fala que ele se esvaziou de Deus e assumiu a forma humana. Então, como ele fazia os milagres, como ele tinha tanta sabedoria, ele mesmo declara, usando o texto de Isaías, quando ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim. Esta expressão de Jesus, ele está dizendo que o Espírito Santo tem autoridade sobre ele na sua humanidade. Então, Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, buscando a vontade de Deus. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo, buscando a vontade de Deus. E isto, tanto nós, homens e mulheres, podemos e devemos fazer todos os dias, e é isso que Deus espera de nós, que na nossa humanidade nós tenhamos a consciência de nos colocarmos sob a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, ele tem autoridade, ele mora em você e deve guiar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, a sua mente, o seu comportamento, deve trazer o discernimento entre o que é certo, entre aquilo que é errado, dentro dos parâmetros divinos de ética, de moral, de respeito, de boa convivência, de integridade, de fidelidade. Todos esses parâmetros são apresentados por Deus na Bíblia. Quando Jesus declara na cruz, tetelestai, está consumado, que é o texto que nós temos em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Olha como já começa o versículo 28. Ele começa assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Observe, Jesus, ele viu que tudo na sua vida já estava consumado. Ele já tinha cumprido todas as profecias. E inclusive a crucificação era a profecia maior. Ali destacado em Isaías capítulo 53, onde fala que o Messias se entregaria em sacrifício por todos nós e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, sarados do nosso egoísmo, da nossa arrogância, sarados da nossa soberba, sarado dos nossos pecados através da confissão, mesmo que nós não tenhamos ainda a cura completa dos nossos pecados, porque continuamos sendo pecadores. Mesmo assim, nós podemos buscar o antídoto, o remédio, para que nós sejamos curados todos os dias dos nossos pecados. E esse remédio está na confissão. Nós confessamos os nossos pecados e Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus havia cumprido todas as profecias.
viver sem pecados, fazer os milagres, os sinais, né? João, ele nunca usa a palavra milagre em todo o Evangelho, segundo João, ele sempre que Jesus faz um milagre, ele usa a palavra sinal, porque para João e para todos nós, os milagres de Jesus eram um sinal de que ele realmente era o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós. Então, ali havia um sinal. Todos os sinais se cumpriram em Jesus, todas as profecias se cumpriram em Jesus, e é por isso que Jesus declara aqui no versículo 28 de João 19, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Observe, Jesus não estava realmente com sede, mas Jesus tinha que cumprir a Escritura. Jesus já sabia que ninguém daria água para ele ali na cruz, mas ele tinha que cumprir a Escritura até o final. E faltava um detalhe, e o detalhe da profecia era que quando ele pedisse água, lhe dariam vinagre, lhe dariam, né, algo diferente, dariam vinagre para ele, né, para aumentar a dor, aumentar o vexame, aumentar a vergonha, aumentar a tortura. Porque a grande verdade é que o caniço onde eles colocaram vinagre para levar até a boca de Jesus era uma expressão de humilhação naquela época. Mas Jesus, para cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. O versículo 29 fala que estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Eu fiz tudo o que me era cabível, eu fiz tudo o que era possível para que você fosse salvo. Está consumado. É por isso que o apóstolo Paulo, posteriormente, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3, ele fala desta consumação que Jesus Cristo apresentou. Então, na carta à igreja de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo ele declara assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Está consumado, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está consumado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Jesus cumpriu todas as profecias, ele consumou todas as profecias. A salvação está proposta e consumada em Jesus. Agora, aceitar a salvação, aceitar os ensinos de Jesus, seguir os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus, isso é uma opção pessoal, em que algumas pessoas optam por fazer ou não. E dentro da sua opção, eles terão salvação para a vida eterna ou não. Jesus, a prova de que ele cumpriu, que ele consumou todas as profecias a respeito dele, que ele realmente viveu sem pecado, é a ressurreição. Na morte de Cristo, pelo seu sangue derramado, nós temos o perdão dos pecados.
mas pela sua ressurreição nós temos a garantia da vida eterna, porque se ele ressuscitou, nossos pecados serão perdoados mediante a confissão e a transformação de vida. Eu tenho que ter confissão, conversão, para receber o Espírito Santo e viver em novidade de vida como filho de Deus, para que ao final da minha vida eu também possa dizer diante de Deus: Tetelestai, está consumado. Tudo o que eu poderia de oferecer de melhor, eu ofereci. Jesus, ele prova que ele fez tudo, que ele cumpriu tudo na sua ressurreição, porque para Cristo ressuscitar não poderia haver pecado nele. E aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o texto continua no versículo 13, falando assim: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, mas nós sabemos que ele ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas, porque de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Cristo ressuscitou porque na sua morte não havia pecado. E pela sua ressurreição, pela ressurreição de Cristo Jesus, a minha e a sua ressurreição para a vida eterna está garantida e confirmada mediante a salvação que nos é proposta diariamente, onde eu busco cumprir os mandamentos de Deus, manter a fé em Jesus, manter a integridade para que a alegria no coração de Deus promova a graça da salvação que eu recebo e você recebe todos os dias. O que o texto nos apresenta é que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Mas Jesus ressuscitou porque ele cumpriu tudo o que ele deveria fazer. Você tem cumprido a sua parte? Você tem observado a palavra de Deus? Você tem permitido a transformação da sua vida? Você tem confessado os seus pecados diariamente diante de Deus? Você tem pedido perdão? Tem se arrependido? Tem se convertido para uma nova vida? Você tem buscado integridade e fidelidade, mesmo em meio às suas imperfeições e limitações humanas? É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, porque nenhum de nós somos perfeitos. Deus espera que nós ofereçamos o nosso melhor, que nós busquemos o melhor para agradá-lo todos os dias. Para assim como fala em Gênesis capítulo 6, que mesmo em meio à corrupção do mundo, Deus ache graça em nós como ele achou em Noé. Que a nossa postura de vida, que a nossa decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador e nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, nos conduza para a salvação diária e para a vida eterna. Que nós possamos, no último dia de nossas vidas, declarar como Jesus: Tetelestai, está consumado. E como o apóstolo Paulo traduz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Que vocês sejam fortalecidos na palavra de Deus e que permitam que o Espírito Santo continue guiando suas vidas de modo que Cristo seja presente, seja o Senhor de fato da sua vida e que a sua vida seja consumada em Cristo Jesus, segundo os propósitos de Deus. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.